Meu nome é Samuel Siebra, eu sou ator, sou figurinista e nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre os meus processos criativos. Para começar a falar disso, eu tenho que voltar para a minha infância, né, onde tudo começou. Desde criança eu gosto de desenhar e eu sempre quis viver universos que não eram permitidos para mim, né? Eu gostava de brincar com brinquedos tipo femininos, como bonecas, casinha. Então o que eu podia fazer era pegar materiais de reuso, né, tampas, caixa de fósforo e qualquer coisa que eu pudesse ambientar essa casinha e essas mulheres eu desenhava muito. Então a boneca que eu queria ter eu levava pro papel. Então eu criava figurinos, criava as roupas e eu também uma vez na infância vi um trabalho chamado de paper doll, né, que eram as bonecas dos anos 50, que são bonecas de montar de figurino, e isso para mim me possibilitava viver esses universos. E eu cresci numa casa em que a minha tia é costureira, minha mãe é artesã, também costura. Então eu cresci nesse universo de linhas, agulhas, revistas de modelagem. E eu sempre gostei de desenhar essas modelos. Então para mim era óbvio que quando eu crescesse eu ia ser estilista, né? A minha tia também é estilista. E eu cresci nesse processo de achar que iria fazer isso e trabalhar dessa forma. Acontece que quando eu cheguei à vida adulta, eu me interessei pelo teatro. E eu fui fazer um curso na cidade de Fortaleza chamado Princípios Básicos de Teatro, onde eu conheci um professor chamado João Andrade Joca, que com a sua infinita sensibilidade, né, me colocou para assinar esse figurino do meu espetáculo de conclusão, no ano de 2007. Então, foi o primeiro figurino que eu assinei de um espetáculo e eu nem sabia ainda o que era que eu estava fazendo direito, sabe? Eu fui caminhando nesses processos por gostar de desenhar, por ter uma sensibilidade estética, gostar dessa linguagem, já frequentava brechós da cidade, já tinha um senso estético apurado, acho que por todas as revistas que eu vi, as coisas que eu gostava, né? Eu era produto desse meio, mas eu não tinha ainda isso como uma profissão, não tinha isso como algo palpável. E aí nessa mesma época, após eu acabar o curso, eu recebi uma pressão muito grande da família de se trabalhar com algo que se desse dinheiro, né? Porque o teatro não dá dinheiro, então trabalhar com algo que se desse dinheiro. E automaticamente eu escolhi um curso de moda. Fui fazer um curso técnico de moda no Senac, onde eu aprendi sobre desenho de moda, de desenvolvimento de coleção, tabela de cores, modelagem, um pouco de styling, e assim eu fui ampliando o meu mundo nesse universo da moda. Mas no decorrer também dos estudos e do curso, eu fui me entristecendo com tudo que eu via na indústria da moda e quão o consumo permeia tudo isso. E essas coisas foram me entristecendo, né? Essa ânsia da indústria da moda, das coleções de primavera, inverno, outono, verão, e de como os guarda-roupas mudaram e toda essa futilidade e tudo que envolvia isso. Eu fiquei meio que abismado mesmo com tudo isso e eu comecei a ver estratégias, né? Estratégias para continuar trabalhando com aquilo, mas que me possibilitassem não fazer parte daquilo. E foi quando eu conheci o upcycling, o reuso, no ano de 2012, mais ou menos, que foi quando pela primeira vez eu comecei a ler livros e trabalhar com isso, né? Trabalhar com brechó. Eu comecei a fazer brechós de forma informal, assim, ainda sem uma curadoria, ainda sem uma estética definida do que era brechó. Era mais como um bazar mesmo, uma forma de escoar peças que eu tinha como legal, assim, que eu guardava de certa forma, de um acervo que eu ainda nem sabia que era um acervo. Eu estava caminhando em todas essas linguagens que eu trabalho hoje em dia. Então foi muito importante, porque nesse mesmo ano eu mudei de cidade, fui morar em Recife. E ao morar em Recife, eu voltei a trabalhar com a linguagem do teatro. Lá eu me reaproximei do teatro, voltei a atuar, né, a estudar essa linguagem e agreguei a moda nisso, né? Então, para mim era claro naquele momento, vou voltar a trabalhar com figurino. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer enquanto a profissão e é o que eu venho trabalhando desde 2012.
E desde 2012 essa pesquisa ela só cresce, só aumenta, e eu enquanto profissional é muito enriquecedor para mim ver todas as etapas que eu passei, né? Que ao morar lá em Recife, eu ainda trabalhava com essa ideia de produzir peças para vender, de ter uma marca, mas aí isso tudo foi girando rapidamente. Eu comecei a fazer modelagens de roupas de boneco gigante, comecei a trabalhar em uma ONG dando oficinas com materiais de reuso, e aí fui trabalhar com bolsas de caixa de leite, fui fazer reuso de jeans, né, que a gente tinha muito como material para esse tipo de trabalho. Fui adentrando em outras linguagens, assim, dentro dessa coisa do reuso. E o brechó também veio mais forte. E veio forte também com um senso estético, com a curadoria, de saber o que é que eu queria para o meu brechó, né? Então eu comecei a trabalhar com peças mais usuais, que foi uma coisa que era mais vendável, era uma coisa do momento, mas depois eu fui vendo que isso para mim não era tão mais interessante. Aí depois eu passei a trabalhar com peças com a curadoria mais vintage, e fui pegando peças dos anos 70, 80, 90, mas com a popularização dos brechós de reuso, e que bom, né? Teve muitos brechós, assim, na cidade, espalhada, e todos procuravam a mesma estética de reuso e trabalhar com essa estética do vintage. Então, eu tentei sempre me desassociar. Depois comecei a trabalhar com umas roupas mais futuristas. Até então, ter uma curadoria do meu brechó que fosse peças figurinescas, né? Como assim eu batizo, que são peças que eu possa usar como figurino. São peças que eu possa usar para um artista fazer um show, ou para uma peça que eu veja que ela tem possibilidade de ser uma roupa de um filme, ou mesmo uma peça que eu possa reaproveitar o tecido para construir um figurino de teatro. E assim eu fui construindo esse meu brechó, e paralelo a isso um acervo. Lá em Pernambuco eu tive a oportunidade de trabalhar com um diretor chamado Fred Nascimento, o qual eu assinei algumas produções como figurinista, Viva la Vida, Bukowski Blues Bar, de Leste a Oeste, dentre outras produções em que eu pude realmente trabalhar essa linguagem do figurino mais forte, e não de uma forma experimental, como eu ainda fazia em Fortaleza no ano assim, de 2007, né? no início dos anos 2000. Então, acompanhando esse meu trabalho, eu já tenho mais de 10 anos de trabalho em uma linguagem que ela se constrói e se modifica para mim sempre, né? No ano de 2017, eu retornei para Fortaleza para fazer uma graduação de teatro no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Fortaleza, o IFCE. E dentro dessa graduação, foi a oportunidade que me faltava de juntar o que eu já fazia, a minha profissão, com o meio acadêmico. E desde 2017 eu desenvolvo uma pesquisa chamada Procedimentos para Figurino. E por que eu estou falando tudo isso, né? Eu fiz esse apanhado. Falei um pouco de mim, falei um pouco dos meus trabalhos e vou começar agora a falar dessa pesquisa, para orientar mesmo esse caminho de eu enquanto a pesquisador, de quanto a proponente de uma pesquisa que ela se constrói diariamente. Vou explicar melhor esses pontos. A partir do ano de 2017, né, quando eu entrei nessa faculdade e essa pesquisa começou a se desenvolver, eu parei de fazer figurino das formas que eu fazia, de ir na loja, comprar tecido, modelar, pensar esse figurino. Eu pensava o personagem e para mim eu iria numa loja, comprava os aviamentos, comprava os tecidos, produzia esse material. E a partir de 2017 eu comecei a pensar isso de uma outra forma, a pensar isso pelo viés do reuso, do que eu já trabalhava em outras produções, né, com o brechó, eu trabalhava com reuso de outra forma. Mas aí eu também comecei a trabalhar com o conceito de reroupa, que eu conheci esse conceito também através dos meus estudos. E a reroupa me possibilitava construir roupas através de roupas, né? E aí o primeiro espetáculo que eu fiz foi não foi esse que eu vou falar agora, né? Que foi do Maeterlinck. Mas o que eu vou falar hoje vai ser A Cigarra e a Formiga, que é uma colaboração
é minha com o coletivo Arte para Todos, de Pacajus, que eu tive a oportunidade de construir esse figurino. E pela primeira vez eu tive liberdade de uma direção para testar essas técnicas, né? Testar também com os atores a construção desse personagem. Testar com os atores algumas coisas que eu acreditava que era se necessário para uma junção do figurino, do ator, que eu acredito muito nisso, porque eu não acho que um figurinista escolhe uma roupa, o ator veste e vai para a cena. Para mim isso não passa a verdade. Eu acho que tem que ser uma construção mútua entre figurinista, ator, diretor, vivência de cena, né? Testar essa roupa no ensaio, testar as possibilidades, testar como ela se constrói, como ela se destrói. E assim como a peça e as atuações que vão melhorando com o tempo e tudo vai se transformando, o figurino também é esse organismo mutável no espetáculo. Então eu tive toda essa liberdade enquanto a criador, enquanto a figurinista, nesse espetáculo, A Cigarra e a Formiga. Foi muito interessante, porque ao mesmo ponto que eu era ator, eu fazia o personagem da formiga, eu também trabalhava como figurinista, construindo esses dois figurinos, né? Que era o da cigarra e da formiga. E o primeiro insight que eu tive assim foi começar a comprar materiais em brechós, em bazars, em cantos da cidade que me lembrassem a tabela de cores desse projeto. Assim. Eu pensei em cores como preto, vermelho, marrom, roxo. Essas tabelas para mim iam permear a formiga. Aí pensei em tons diferentes de verde, azul, rosa, para permear esse universo da cigarra, né? Desenho o croquis também, porque o meu trabalho vem muito de uma cartografia, de eu ler o que eu imagino para ir tentar produzir. Como eu já falei, desde a infância, eu venho com essa coisa do desenho. O desenho, para mim, é muito importante nessa concepção de criar esse figurino, porque através do desenho é que vai me mostrar as primeiras possibilidades para aquela criação. Então eu tive todo um trabalho de captura desses materiais em alguns bazares e brechós da cidade. E eu lembro que eu fui para uma primeira prova de figurino em Pacajus para testar isso. E para mim, quando eu cheguei lá, foi meio desesperador, porque nada estava como eu imaginava. Eu tinha os elementos, eu tinha o material, mas eu ainda não tinha uma modelagem, eu não sabia como eu ia me inspirar, eu não sabia como eu iria seguir aquilo. Para mim estava muito turvo, assim. Eu acho que eu tinha que ter alguma coisa mais clara no sentido de inspiração para o projeto, né? Foi quando eu chamei uma outra figurinista, chamada Ana Carolina Outono, que sempre trabalha comigo nos meus projetos, e a gente decidiu junto ir por uma linha datada para esse figurino. A gente pensou num figurino pós-guerra, né? Assim, nos anos 40. A gente se inspirou justamente nesse figurino dos anos 40, nessa indumentária de uma mulher que iria para o mercado de trabalho, uma mulher mais usual e um homem mais mecânico, né? Essa coisa mesmo do pós-guerra. A princípio, os personagens é a Dona Cigarra e a Dona Formiga, mas dentro do figurino da formiga, a gente sempre optou por uma coisa mais a gênero, né? A formiga, ela sempre dentro da indumentária dela, ela passava um trabalho. Na verdade, a gente queria passar um trabalhador braçal, um trabalhador de fábrica. Porém, as cores que a gente usava e os elementos, a gente queria também que acessasse a natureza, ao inseto, as cores da formiga, uma formiga de fogo. A gente procurou algumas padronagens de estampa que passasse isso. Porém, foi um espetáculo de baixo orçamento, um espetáculo que a gente trabalhou realmente com a criatividade. Eu lembro que eu imaginei um capacete para essa formiga, um capacete de trabalho, e que desse capacete sairiam antenas. E eu peguei como elemento para a construção desse capacete um capacete de bicicleta antigo que eu tinha, reverti ele com uma malha preta que sobrou da indumentária da formiga, de uma blusa que a gente estava construindo para ela, e revestiu esse capacete. Mas naquele momento, que foi a estreia do espetáculo, naquela época, em 2018,
faltou orçamento para fazer a antena. E naquele momento, por N questões, a criatividade também faltou. E é importante a gente, enquanto a pensador desse figurino, admitir isso, que por vezes um figurino ele também estaciona. Você para ali naquele momento, eu acho que você chega no ápice de criação e você precisa ver aquilo em cena, você precisa testar possibilidades, para daí então você parece que abre uma luzinha e você começa a enxergar outras coisas. Como eu já falei, né, esse figurino, ele sempre está se construindo. Justamente no momento que eu estou gravando esse vídeo, o figurino ele se encontra assim, em ateliê, porque o espetáculo vai estrear de uma outra forma, mudou a atriz do espetáculo, e esse figurino ele também está mudando. E a gente, nesse momento de pandemia, que a gente está com o espetáculo parado e de reclusão, a gente está tendo tempo para pensar isso de uma forma mais macro, mais ampla e com uma delicadeza e um cuidado que às vezes o momento em que o espetáculo foi gerado não permitia, pelo fato da correria, da estreia e de outros motivos, né? Mas agora esse espetáculo, esse figurino, perdão, ele tá nessa reconstrução, né? Tanto de elementos, de materiais, de tecido, como de modelagem e eu acho que até mesmo de indumentária, de uma mudança de concepção desse material, né? A Cigarra também era uma personagem que ela é uma cantora. A gente usou isso, então ela tinha na nossa concepção alguns elementos, como uma pelúcia verde que a gente usou para envolver ela, que ia dar uma coisa de luxo, de diva, dessa artista que ela merecia. As asas a gente optou por um organza, que era um tecido barato e que daria um efeito legal para o que a gente queria passar, na luz, nos movimentos do braço da personagem. Ela fazia alguns movimentos. Foi outra coisa interessante nesse processo, porque alguns movimentos foram adaptados na construção do personagem para dar visibilidade a esse figurino. Alguns movimentos que a direção optou, de construção mesmo, de partitura dos personagens, ressaltava o figurino, ressaltava elementos que, através daquele signo, o público iria ler o espetáculo de uma forma. E a gente apresentou muitas vezes esse espetáculo e foi interessante ver isso realmente em cena. O brilho desse tecido, quando a personagem da Cigarra ela curvava, como é que esse tecido, que essas asas, o movimento que essas asas dava, né? O vestido, que a gente teve todo um trabalho manual de costurar pedrinhas. A gente costurou várias pérolas nesse vestido para dar essa sensação, né, de pedrarias, de coisas que iriam trazer esse glamour para a personagem. A gente queria esse contraponto. Eram dois personagens dos anos 40, um pós-guerra, um personagem que era a Formiga mais mecânico, mais trabalhador de fábrica, enquanto a Cigarra ela seria essa coisa da abstração, né? Uma cantora de um bar, de uma boate, um clube de jazz antigo, né? E era esses dois mundos que a gente tentava juntar, o mundo do trabalho e o mundo das artes e os seus paralelos nesse universo dos anos 40. E tudo isso com elementos e materiais de reuso. Eu lembro que o figurino da Cigarra coexistiam dois vestidos. Era um vestido que a gente usou como base e a gente cortou outro vestido para ter um tom de verde interessante e costurou por baixo desse vestido, fazendo assim uma saia maior e essa mistura de elementos que pra gente sempre foi tão importante. Como também o vestido ele era uma manga apenas. No final do vídeo a gente vai passar algumas fotos da construção desse figurino e também do resultado final. E aí vocês vão entender melhor esses elementos que eu estou falando. Então, dentro do mesmo vestido vocês vão ver que a manga ela é de um material, de um tecido, o vestido é de um outro material e a cauda é de um outro material. Porque eu sempre acredito que juntar materiais diferentes, quando eu digo materiais, pode ser um linho com um jeans, pode ser plástico com
poliéster, enfim, misturar materiais sempre vai causar uma sensação de texturas diferentes nesse figurino, vai causar acessos diferentes ao público, né? A pessoa que está assistindo o espetáculo, já que esse signo é o primeiro signo que as pessoas veem. Quando o ator entra em cena, antes dele dizer qualquer palavra, o público tem uma leitura desse figurino. Então o figurino, ele como elemento primeiro de comunicação desse contato público-ator, eu acredito que o figurino tendo texturas diferentes, materiais diferentes, ele causa várias sensações, microsensações nesse público, entende? É diferente de uma pessoa entrar toda com uma roupa de linho branca, ou se ele tiver com uma roupa branca, mas aqui seja um tecido amassado branco, aqui outro tecido branco. O que eu quero falar é que através dos tecidos e das texturas a gente pode causar microsensações, se essa for a intenção, né? E com o decorrer do processo, eu fui entendendo outras coisas, né? Vou beber aqui uma água e vou continuar a falar. A gente passou a entender que cada apresentação, coisas funcionavam e outras não funcionavam. Eu lembro que para a personagem da cigarra, a gente criou como eu posso falar, um véu que movia e se dimensionava na cabeça da personagem. Porém, na segunda apresentação, a gente já viu que isso não funcionava. Isso escorria, isso saía, ao ponto da atriz retirar isso e se apresentar sem nas apresentações seguintes. Já é algo que a gente está modificando no espetáculo, porque para mim é importante o elemento, ela ter essa cabeça, porque quando eu desenhei e criei os dois personagens, criei essa indumentária, eles se ligavam também através dessa cabeça, né? Os dois personagens, a formiga com o capacete e a cigarra com esse outro elemento, que era esse véu. Porém, eu já vi que o personagem não funcionou. E durante aquela bateria de apresentações que a gente fez seguidas, não teve tempo para esse figurino ter a modificação necessária. E agora, pela primeira vez, a gente está tendo esse tempo e trabalhando esses elementos de forma mais completa, por assim dizer. Um trabalho que a gente, enquanto figurinista, sempre tem é a questão dos sapatos, né? De pensar como seria esse sapato, como esse sapato iria funcionar na cena. Muitos figurinistas até preferem nem pensar nisso e nem trabalham com isso, não pensam no sapato. Porém, esse espetáculo, ele tinha acrobacias na cena. E era importante que o sapato da personagem da cigarra, que ela era... A formiga era o portor, né? E a cigarra era... Me fugiu o nome agora... O volante. A cigarra era o volante. Então, dentro dessa dinâmica, era importante que o sapato da cigarra fosse confortável, não machucasse o personagem da formiga, e ainda tinha essas asas, as questões das asas que não podiam se enrolar nas acrobacias. Então tinha que ser tudo muito pensado e tudo muito calculado, a questão desses comprimentos dessa peça, né? Eu lembro que a gente ficou vendo figuras, eu e a Ana Outono, ficou vendo figuras de formatos de asas de cigarra para cortar essa organza de um formato que até lembra o formato de uma folha, e que esse formato a gente ia meio que fazendo camadas e camadas de organza nesse formato para dar uma textura que a gente queria e meio que dar um peso nesse tecido, e a personagem não se enrolar com isso também e atrapalhar toda essa movimentação acrobática da cena. Tô falando um pouco da personagem da cigarra, mais assim, porque eu acho que foi a personagem para mim que deu maior trabalho, tanto na construção do que seria o figurino, assim, de dar defeito. Tal hora também a gente percebeu que essas bolinhas, que a gente teve todo um trabalho de costurar na mão, elas se soltaram devido a alguma acrobacia ou outra da cena, que o espetáculo trabalhava com essas acrobacias, como eu já disse. E o personagem da formiga não teve tanto trabalho, assim, foi um macacão completo de malha, preto,
E a partir desse macacão que a gente teve como figurino base, a gente começou a construir toda uma roupa e os elementos que pudessem dar esse corpo, né? O interessante na formiga também foi a construção do figurino extra-corpo, né? Por assim dizer, porque a gente criou uma bunda muito grande, assim, para essa formiga, toda feita com restos de materiais, tipo retalhos. A gente usou uma calça legging e muito retalho para construir essa bunda da formiga que ficava... Eu vestia, eu era o ator que fazia essa cena, eu vestia esse enchimento, né, que foi feito com uma legging, um cinto, as pernas dessa calça viraram um cinto e ela teve todo um trabalho de enchimento e por cima disso eu vestia esse macacão que se viu como base. E a partir desse figurino também modificava o corpo, né? Dava um outro andado, uma outra curvatura para esse meu corpo e que foi interessante descobrir isso no processo também. Como através do figurino a gente poderia mudar o corpo dos atores e sentir isso na cena. Eu lembro que também, voltando para a personagem da cigarra, ela tinha algumas movimentações que deixavam o corpo dela ereto. Enquanto o meu personagem, enquanto a formiga, era um personagem mais curvilíneo, por causa, acho que, do peso do trabalho, a formiga era mais ereta, ela tinha movimentos... A cigarra, perdão, tinha movimentos mais virtuosos, né? Voltando para aquela coisa, a gente pensou nesse figurino, né, anos 40, vestidos de cauda, um lenço, um véu, na verdade um chale, né, todo de pelúcia, tinha esse véu da cabeça, luvas, a gente pensou em luvas, que essas luvas, eu adorei esse tecido que a gente fez através de um tricô, era uma blusa de tricô que a gente cortou, fez a modelagem da luva nessa blusa para aproveitar umas flores bordadas do tecido, assim, e são coisas que foi interessante pro processo de se construir, mas na hora de levar pra cena nem funcionou. A luva ficou frouxa, a gente teve que rasgar os dedos, assim, no dia da estreia, eu ainda me lembro, assim, porque a gente queria muito usar o elemento da luva, mas ficou pequeno, não coube os dedos, a lã não esticou. Problemas de um espetáculo que não teve tempo, assim, sabe, de um figurino se construir no período hábil da estreia. Foram todos esses processos que foram interessantes, tanto para o meu amadurecimento enquanto profissional, enquanto desenvolver essa pesquisa. Esse eu estou falando do segundo espetáculo que eu construí enquanto figurinista, com essa pesquisa procedimento para figurino, que, volto a dizer, eu tenho mais de 10 anos de experiência de figurinista, mas a partir de 2017 eu resolvi mudar toda a minha pesquisa para trabalhar só com roupa e figurino de reuso. Então, para mim, era um desafio novo. Para mim, eu sabia ir ali comprar uma malha, fazer uma luva e que isso iria funcionar na atriz. Mas imagina fazer uma luva com um tecido de tricô, que era uma blusa, e você cortar. E eram coisas que eu também estava testando. O diretor estava me dando toda a liberdade artística de criar isso, e ao mesmo tempo que me deixava um pouco ansioso, também me dava uma segurança de saber que ele estava acreditando no processo, que foi o que a gente fez na estreia. Eu ainda lembro que nas pressas a gente cortou todos os dedos e ela usou como uma meia luva, assim, essa luva, e que foi incrível, né? Assim, no dia, assim, ver aquele figurino mesmo modesto, todo construído e de uma forma que a gente gastou o mínimo possível, e a gente tinha a certeza que a maioria dos elementos que ali estavam presentes na cena seriam coisas que seriam jogadas no lixo, seriam elementos de reuso. Então esse processo foi importante para o meu amadurecimento enquanto a figurinista, foi importante para o procedimento para figurino, que a partir disso a minha parceria com a Ana Carolina Outono, ela se consolidou de uma forma muito incrível, assim, da gente entender mesmo esses processos de construção de roupa, de construção de figurino. A Cigarra e a Formiga, para mim, foi uma escola muito grande de aprender a como o figurino,
outra coisa, né? Que tipo, eu nunca tinha trabalhado com figurino infantil. Até então, sempre espetáculos adultos, nunca espetáculo infantil. E também foi uma linguagem diferente, os elementos que a gente tinha que passar, algumas pegadinhas assim de cena que era interessante, que o macacão deixava as minhas partes íntimas muito coladas. E aí a gente pensou num vestido maior, num camisão que pudesse cobrir isso, porque em algumas apresentações, dependendo das acrobacias, isso ficava mostra na cena, e como era um espetáculo infantil e também nem era a proposta, foi-se criado elementos para ressignificar esse figurino, né? Como eu falo, o figurino sempre é algo em construção. Todo espetáculo, assim, se o espetáculo se apresenta 10 vezes, às vezes, se eu puder, enquanto figurinista, eu gosto de assistir as 10 vezes, porque às vezes o figurino muda, olha, uma coisa que funcionou num espetáculo já não está mais funcionando no outro, um elemento que cai, uma flor que a atriz usava no cabelo caiu. Aconteceu isso acho que com um colar de pérolas, a gente pensou em um colar de pérolas para a personagem da cigarra. E eu lembro que ela fez um movimento e pedrinhas e pedrinhas voaram no chão. Não foi na estreia, graças a Deus. Mas através disso a gente começa a ver o que funciona e o que não funciona na cena. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o processo do espetáculo A Cigarra e a Formiga. Qualquer dúvida, tem a caixa de perguntas aqui. Eu vou deixar também fotos do processo, o Instagram também, que é @procedimentos-para-figurino, onde vocês podem acompanhar de perto esse trabalho, e lá vai ter tanto o processo da Cigarra e da Formiga, como de outros espetáculos que a gente vem desenvolvendo no nosso laboratório. Obrigado.